Shalom mais uma vez, meus queridos e amados irmãos que estão acompanhando esse trabalho aqui no canal Fábio Pires no YouTube. Que o Eterno abençoe a vida de todos vós, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Meus irmãos, nós estamos iniciando nessa tarde. Não fizemos pela manhã, estamos fazendo à tarde, estamos gravando, na verdade, o nosso podcast do canal Fábio Pires. Por motivos particulares, tivemos que estar aqui nesse horário. Então nós até compreendemos que talvez os irmãos não apareçam com tanta intensidade como tem aparecido. Mas Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, esse trabalho vai ficar gravado e vai ficar para abençoar aos irmãos e fazemos a vontade do Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome. Que o Eterno abençoe a todos vós. Obrigado pelos comentários já aqui no nosso chat, no nosso bate-papo. Hoje estamos com uma mensagem muito, mas muito interessante. Mensagem número 102, dia 20 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema As Duas Testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, versos de 1 a 14. Nós vamos traçar então uma explicação interessante sobre o tema que em breve acontecerá ao mundo dentro das profecias que o Eterno deu a Yohanan há mais de 2000 anos, lá na ilha de Patmos, como vocês sabem, local no qual o livro de Apocalipse foi escrito. Você pode nos seguir nas redes sociais, pelo Instagram em @fabio73book e nas demais ou nos demais endereços, nas localizações que vocês estão vendo pela tela. Nós estamos também no Instagram, na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá. Hoje nós temos uma palestra, uma live muitíssimo interessante com nosso querido irmão Moré Tiago Matos, da plataforma Pardes, Frutos de Restauração, Aprender Hebraico Bíblico. Você pode também nos encontrar ainda pelo Twitter em @Fabio73b. Se você quiser escrever um e-mail para nós, se você desejar enviar perguntas, quiser algum tipo de esclarecimento naquilo que nós pudermos fazer, nós faremos e vos ajudaremos. Se você também quer colaborar com esta obra, e nós precisamos financeiramente, materialmente, eu quero dizer, será muito bem-vindo e também espiritualmente através de vossas orações. Caso você deseje participar conosco dos nossos grupos de estudo agora no Telegram, estamos passando a partir do dia 1º de fevereiro, estaremos integralmente no Telegram. Envie-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Nós ingressamos também na rede Gab. Estamos lá em @fabio73b. Faltou o B, tá, irmãos? Então, se você quiser abrir uma conta no Gab, uma rede segura, uma rede norte-americana, estamos fazendo as postagens, a maior parte em inglês, mas também em português. Então, Fabio73b. Você pode nos encontrar lá. Obrigado, meus irmãos. Eu agradeço muito, sempre agradeço aos irmãos que prestigiam esse trabalho. Eu sempre digo que o prestígio é para o Eterno, né? Não é para mim. Então, hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui à tarde e os irmãos estão nos acompanhando este programa de podcast, como se fosse um programa de rádio, né? Que bom que os irmãos estão aqui conosco. Deixem aqueles que não estão deixando a sua shalom, deixem aqui o seu nome, a sua shalom, deixem uma mensagem também. Compartilhem este canal, compartilhem as mensagens deste canal. Já estamos, como colocamos, na mensagem 102. Número 102, são 103 mensagens que nós fizemos desde o dia 13 dos 7 irmãos. São muitas mensagens, são muitas informações, são muitos temas. E eu tenho certeza que eu não adotei aqui, eu não trabalhei nem com... Sinceramente, irmãos, eu não trabalhei nem com 30% daquilo que a gente poderia fazer. No máximo 30%. Bendito seja o Eterno que tem
nos abençoado, bendito seja o Eterno que tem fortalecido a nossa mente, fortalecido o nosso espírito, Baruch Hashem, por isso. E hoje nós estamos trabalhando de uma maneira especial, né, junto aos irmãos, e estamos também disseminando a mensagem, a palavra de Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele. E aqui nós trabalhamos uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de motivação e nunca uma mensagem de desistência, nem uma mensagem de desespero, nem mensagens sensacionalistas. Nosso objetivo não é esse. Agradecemos mais uma vez por esta oportunidade que o Eterno possa nos abençoar. Vamos fazer então a nossa leitura da Brahá da Brit Hadashah. Para quem tem a Bíblia do Dr. David Stern, nós estamos lá na página número 65, que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben ha-Meshihenu, goalenu Mosheinu kapohatenu, va-adonenu vet sifrei, bereit hadashah le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito seja o Eterno que tem nos concedido essa oportunidade. E o tema de hoje é um tema fantástico. Um tema que não é tão explorado, mas eu acho que ele é crucial para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos às portas disso acontecer. Creio eu que já estamos vivendo a abertura dos selos, como é colocado no livro de Gilianá, no livro de Apocalipse. Estamos falando aí a partir do capítulo 4, mais especificamente do capítulo 5 do livro de Gilianá, no qual Yeshua é aquele capacitado para quebrar os selos, não é? Isso é muito importante, né? Os selos do rolo, que são 7 selos, e na verdade o anjo Malach proclamava na visão de Yohanan quem seria digno de abrir os selos, e ele ficou muitíssimo aborrecido, mas havia e há um que é digno de abrir os selos, que é Mashiach, Yeshua. Vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre as duas testemunhas. Vamos já começar aí, para a gente poder trabalhar um pouco melhor sobre este assunto. Então, o texto que eu vou resgatar aqui é um texto muito interessante. Esse texto está na Wikipedia, e tem o tema e tem a narrativa bíblica. Então, ele está aqui de acordo com aquilo que nós temos com a chamada escatologia cristã. Eu discordo, porque na verdade se os livros foram escritos por judeus, é uma escatologia judaica, né? Assim como existe a escatologia israelita lá de Daniel, no livro de Ezequiel também. Então nós temos uma escatologia que ela passa por fases, ela passa por autores, ela passa por livros, e a igreja, na verdade, católica se apoderou disso, né? Interessante que o livro de Apocalipse também fala sobre a própria igreja católica, né? E hoje muitos padres estão reconhecendo isso, por incrível que pareça. Observem só, muitos padres reconhecendo a crise que vive a Igreja Católica, mais uma das suas gigantescas crises, né? E reconhecendo que, na verdade, o líder da Igreja Católica muito provavelmente seja o profeta da besta. Ele tem tudo para ser, na verdade, porque ele anuncia, na verdade, uma liderança, ele anuncia, né, um líder que possa trazer aí, em primeiro lugar, Shalom, paz, que é a paz deles, não é a paz que exerce todo o entendimento, concedida única e exclusivamente por Yeshua HaMashiach. E hoje, dentro dessa consciência que os católicos têm, nós sabemos que
eles estão muito mais alertas do que 20 anos atrás, por exemplo, que 30 anos atrás. As duas testemunhas estão baseado no livro de Apocalipse 11, versos 1 a 14. Por que nós escolhemos esse tema? Porque esse tema ele está muito próximo, realmente, os eventos, ou o evento principal desse assunto está muito próximo de acontecer. Vamos ver então o que se trata esse assunto. As duas testemunhas são dois profetas do Eterno, que são vistos em uma visão por Yohanan na ilha de Patmos, e que aparecem durante o segundo ai, isto é, o tocar do sexto shofar, ou a sexta trombeta, como dizem alguns, dentro do livro de Guiliana, no livro de Apocalipse. Está marcado no capítulo 11, versos de 1 a 14. As duas testemunhas têm sido diversas vezes identificadas pela teologia como dois indivíduos, como dois grupos de pessoas ou até dois conceitos. Os que servem ao Eterno dentro do cristianismo, chamados de cristãos dispensacionalistas, acreditam que os eventos descritos no Apocalipse, irmãos, ocorrerão antes e durante a segunda vinda de Mashiach, e atentam para associar as referências do Apocalipse com a história ou acontecimentos atuais. Vamos para a narrativa bíblica. Yohanan relata que o átrio do templo do Eterno está agora para as nações durante 42 meses. Durante esse período de 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, as duas testemunhas, irmãos, terão autoridade para profetizar, vestidas de saco, vestidas de pano de saco. Por quê? Porque na verdade era a maneira como se trazia o povo para o arrependimento, vestir de panos de saco, como se fosse aquele tipo de pano de estopa, de saco de batata, né, que nós temos aqui, pelo menos aqui no Brasil. Os irmãos que nos acompanham de fora, de Portugal, por exemplo, acho que também sabem do que eu estou falando, né? Elas são descritas como as duas testemunhas, como as duas oliveiras e os dois castiçais que antecedem o Senhor na terra. Ambos são capazes de devorarem seus inimigos com fogo que sairá de suas bocas. Também eles têm sobre o céu e as águas e são capazes de ferir com toda a sorte de pragas. Depois do testemunho de 42 meses, a chamada besta do Apocalipse é liberada pelo Eterno para matar as duas testemunhas. Durante 3 dias e meio, o povo da terra comemora a morte das duas testemunhas que as atormentavam. Então, o Eterno ressuscita as duas testemunhas e as chama para cima para ascender ao Shamaim. Logo após, acontece um grande terremoto e mata 7.000 homens, destruindo 1/4 da cidade. Isso é muito pesado, isso é muito, como eu posso dizer, sensível e representa um ponto extremo de toda essa escatologia. Escatologia é o estudo do final dos tempos, e representa toda essa escatologia que está colocada no livro de Apocalipse, porque existe a escatologia de Daniel, existe a escatologia de Ezequiel, por exemplo, existe a escatologia dentro do livro de Enoque, do Sefer Hanoch, também, que os irmãos podem ler. Também nós convidamos os irmãos sempre a lerem um livro de Enoque. O livro de Enoque ele é muitíssimo interessante, e também ele tem presente uma escatologia que é uma escatologia muito parecida com a escatologia do livro de Guiliana, do livro de Apocalipse, tá? Então, irmãos, o que nós temos, na verdade, deste assunto, né? Agradecemos os irmãos que estão falando aí sobre a parte do saco de batatas, né? Como nós colocamos aqui no Brasil, é saco feito de estopa, né? O tecido é estopa. Em Portugal, então, é o saco feito em sarapilheira. Que maravilha, que bênção. Eu gosto muito, como professor de línguas, gosto muito dessa parte diferente, né, que nós temos entre essas duas línguas lusófonas, né, o português brasileiro e o português de Portugal. Obviamente, o português de Portugal surgiu primeiro e é o
é a nossa língua materna. Muito obrigado à irmã que colocou aqui para a nossa informação. Baruch Hashem. Bem, qual é o tema que nós vamos então ler? Qual o tema que nós vamos fazer? Esse ponto, porque na verdade nós temos dentro desse assunto, e eu vou escolher um texto aqui a dedo, nós não vamos fazer só hoje esse estudo, porque ele ficaria muito longo. Vamos fazer uma primeira parte, talvez mais 2 partes também, então você acompanhe nessa semana o que nós vamos colocar. Apocalipse Guiliana 11, versos de 1 a 14. Já fizemos então a leitura da nossa brachá, e nós temos assim então, naquele devido momento que o Eterno passava as visões para Yohanan. Capítulo 11, verso 1. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: levante-se e mexa o templo do Eterno e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, porque ele foi dado aos goim, isto é, aos dispersos da terra. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e as 2 menorot, plural de menorá, que permanecem diante do Eterno da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes dano, deverá morrer dessa forma. Eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue e ferir a terra com todo o tipo de pragas, quantas vezes desejar. Então percebam, irmãos, quão terrível que vai ser a presença dessas 2 pessoas, porque aí já digo a minha parte. Não acho que sejam 2 conceitos, não acho que sejam 2 nações, eu creio que verdadeiramente sejam 2 pessoas, e nós vamos trazer um texto aqui do site espada.eti.br, porque eu defendo essas 2 pessoas. Né? Eles terão a autoridade de colocar todo o tipo de praga, irmãos. Isso é muito complicado. Quantas vezes desejarem. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas elas se esquecem de ler certos temas da Bíblia. Muitas pessoas se esquecem de ler certos temas que nós temos colocado, né, ou que são muitíssimo importantes para que sejam analisados nesse final dos tempos. E as pessoas elas se esquecem de que aquilo que elas leram talvez lá no passado está fazendo ou surtindo efeito nos dias de hoje. Então, quando nós falamos que haverá pragas sobre a face da terra por causa da iniquidade, da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da blasfêmia do homem, por causa da imundícia, por causa da imoralidade, tudo isso significa iniquidade, o livro de Apocalipse ele é muito sutil e ele é muito definido no que ele coloca. E eles também têm autoridade para transformar água em sangue, exatamente o que aconteceu dentro daquilo que nós vimos da Parashá Vairá, na Parashá passada, que nós analisamos na semana passada, transformando a água em sangue, exatamente como aconteceu no Egito, em Mitzraim, e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes desejarem. Irmãos, será muito pior, na verdade, do que foi com o Egito. E as pessoas se esquecem disso. E as pessoas desdenham disso. E nós, dentro do nosso relacionamento com o Eterno, nós nos esquecemos disso e achamos que tudo está tranquilo, tudo está bem, tudo vai voltar ao normal. De que tudo vai ser
como era antes. Não irá ser, irmãos. Eu já falei acho que umas 5 ou 6 vezes sobre isso. Mas a gente precisa falar mais vezes. Isso é uma técnica de professor, porque eu sou um professor de línguas. A técnica da repetição, para que as pessoas possam entender, para que elas possam se lembrar. E a técnica de repetição é uma técnica judaica também. Você repete e fala os conceitos e repete mais uma vez até a pessoa entender. Não era assim que nós estudávamos quando éramos crianças, irmãos? Decorávamos regras, repetíamos fórmulas matemáticas, praticávamos, fazíamos exercícios atrás de exercícios para que a gente pudesse alcançar o que é alcançar um objetivo comum, que era o resultado. Então nós temos que fazer isso também. Quantas vezes desejar? Então haverá muitas e muitas e muitas pragas, mas as pessoas não vão arredar o pé. Por quê? Porque elas preferem mais os seus desígnios pessoais do que servir ao Eterno, irmãos. Elas preferem mais os seus desígnios pessoais, as suas vontades, do que servir ao Eterno. A pessoa prefere hoje ir num show de uma banda de rock, sabendo que isso é desagradável ao Eterno, sabendo que você está participando de um ato extremamente mundano, pessoas estão falando palavrão, ou pessoas fazendo atos ilícitos, ou pessoas consumindo drogas. Claro que hoje vivemos num tempo diferente porque a pandemia não permite mais isso. Mas o simples escutar de uma música profana provoca uma cadeia de pensamentos na sua mente, de que muitas das vezes depois, quando você vai observar, você já está influenciado por aquilo. Então, estou citando apenas um exemplo. Então, de tantas pessoas quererem, requisitarem os seus próprios desejos, elas não estão ligando mais para as coisas do Eterno, irmãos. E pasmem, muitas dessas pragas acontecerão e muitas pessoas continuarão praguejando contra o Criador dos céus e da terra, ao invés de se arrependerem. Eu não acho, não, irmãos. Eu tenho certeza que nós precisamos fazer mais trabalho sobre o livro de Apocalipse. Esse talvez seja o primeiro grande trabalho que nós vamos fazer sobre o livro de Guiliana, para que as pessoas adquiram o quê? Temor e tremor perante a Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome. Para que nós possamos fazer uma profunda reflexão e nessa reflexão entrarmos no estado de correção. E eu conheço pessoas que viviam uma vida santificada, tinham uma santidade maior, pessoas que acendiam a vela de Shabat, pessoas que estavam dentro dos mandamentos, que guardavam o Shabat e que hoje voltaram, inclusive, para as práticas antigas. Voltaram para a blasfêmia, voltaram para o lodo, voltaram para o próprio vômito, como nós comentamos recentemente. O cachorro ele vomita, ele não está bem, ele volta depois para lamber o vômito. Isso é porco, isso é imundo. É assim que muitas pessoas fazem. E, na verdade, se dá um exemplo aí do próprio animal, que é declaradamente irracional, ele age pelos seus próprios instintos, mas muitos seres humanos também agindo irracionalmente, agindo pelos seus próprios instintos. Então nós precisamos hoje, irmãos, trabalhar essa mudança profunda nas nossas vidas, para que a gente não venha depois a participar do choro e ranger de dentes. E essa mensagem, não pense em vocês, é uma mensagem muitíssimo complicada, muito difícil que eu passo para todos vós. 7. Estamos lendo então Apocalipse 11, agora verso 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, lembre-se, 3 anos e meio, a besta que vem do abismo vai atacá-los, vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade cujo nome, reflexo da sua condição espiritual, é Sodom, ou Sodoma, e Egito, Mitzraim. A cidade onde seu Senhor foi executado em uma estaca. Representação então para Jerusalém. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam o quê? Sepultados. Tamanha a raiva, tamanho o ódio que as pessoas sentirão por essas duas testemunhas, que são homens santos e libados, tzadikim. As pessoas viventes na terra se alegrarão por causa deles.
Celebrarão e trocarão presentes, porque esses dois profetas os haviam atormentado muito. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte do Eterno. E eles ficaram em pé. E um grande temor caiu sobre aqueles que os viram. Então os dois ouviram uma forte voz do céu, quando lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os observavam. Naquela hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias ao Elohim do céu. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. Se não bastasse tudo isso, já virão ainda outros ais. Percebem, irmãos, a gravidade do assunto? Nós temos uma obrigação, acho que muitas pessoas não sabem, que é a obrigação de estudar os fatos proféticos. Muitas pessoas não dão atenção para os fatos proféticos. Principalmente hoje, nós estamos entrando numa fase tenebrosa. Hoje, principalmente porque um fato político, se você não sabe disso, verifique as redes sociais. Irmãos, há muitas pessoas que não sabem nem o que está acontecendo no dia de hoje, politicamente, e que isso reflete espiritualmente. Irmãos, eu vos dar um conselho também, inclusive. Não sejam alienados. Estejam sempre buscando o aprendizado, buscando o conhecimento, mas acima de tudo praticando os mandamentos do Eterno. Irmãos queridos, muitas pessoas estão mortas sem saber daquilo que está acontecendo nos dias de hoje. E eu tenho percebido que muitas pessoas não se atêm aos fatos de que hoje, por exemplo, uma hoste do mal assumiu um determinado país, um novo governante, um novo líder, e que nós não sabemos o que realmente, nós temos uma ideia, claro, mas nós não sabemos o que realmente vai acontecer. E muitas pessoas estão dormindo. E eu agora falo para os cristãos desavisados, e a maior parte, e eu digo mesmo porque são, me perdoem, irmãos, são alienados. Porque são instruídos por lideranças alienadas. O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa que fica a par de tudo, ele não sabe de nada do que está acontecendo ao seu redor. Então acordem, irmãos. E eu falo também para os irmãos do judaísmo messiânico, os irmãos da Techuvá, que também é formado por uma boa parte de pessoas alienadas. E se vós não ligais todos os fatos que nós estamos observando para o tema da escatologia, vós podeis então, inclusive, pela falta do conhecimento, pela falta do saber, perder a vossa salvação. E isso é grave. Porque muitas pessoas ficam totalmente alienadas, sem consultar uma notícia por dia. Uma notícia por dia, irmãos. Pessoas que não estão se informando e vão ser inoculadas com a picada de abelha. Sabe o que eu quero dizer? E que vão deixar que o DNA seja modificado, inclusive, e há pessoas morrendo, e há pessoas passando por convulsões, e muitas pessoas não estão sabendo disso. Irmãos, por favor, abram os olhos. O mundo está passando bem debaixo dos nossos narizes. A escatologia, os acontecimentos estão passando bem debaixo dos nossos narizes, e homens e mulheres ainda não estão atentos. É obrigação, irmãos, é vossa obrigação estarem atentos às notícias, mas não das grandes mídias. Vão para as redes sociais. Acordem, irmãos. Parem com conversas vãs com vossos parentes, brincadeiras inúteis, preguiças. Pessoas que não leem um livro, não leem as escrituras.
Nós precisamos acordar. Não é mais hora, irmãos, de vivermos como se nós estivéssemos vivendo em 1991. Nós estamos em 2021. Se os irmãos não adquirirem informações, eu já digo agora, neste momento, vós podeis perecer. E se os irmãos quiserem isso, isso já é uma liberdade que os irmãos têm. Até o Eterno vos concede essa liberdade de perecer, em todos os sentidos, inclusive fisicamente. Então, nós precisamos, você, jovem, na casa dos 18, 19 anos, não sei, na casa dos 20 anos, na casa dos 30, na casa dos 40, na casa dos 60, seja a idade que você tiver, se você não acordar, não abrir os olhos, parar de assistir televisão, que infecta a sua mente, parar de conversas vãs com vizinhos, com parentes, e realmente não tomar uma posição de tefilá, de oração, uma posição espiritual na sua vida, e parar, inclusive, de criticar as pessoas que vos alertam, os chamando de teóricos da conspiração. Para onde vós quereis ir, irmãos? Para o abismo? E muitas pessoas, a maioria das pessoas, já está indo para o abismo. Muitas pessoas vão ceder a esse sistema que está nos corroendo, que está ao nosso redor. Não terão força suficiente. Ora, se não tem força suficiente para receber uma pressão, o que dirá então da marca da besta, irmãos, narrada no livro de Apocalipse? Acordem, irmãos, abram os vossos olhos. Muitos nós temos sido colocados como pessoas. Eu não sou nenhum profeta, eu não sou, talvez não tenha uma condição de vida de maior exemplo para dar conselhos a vós, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque em primeiro lugar estou falando para mim mesmo, em primeiro lugar estou exortando a mim mesmo, para que abramos os nossos olhos, vamos abrir os olhos, vamos tratar dos fatos com a devida importância que eles precisam ser tratados. E há muitas pessoas que viram os olhos quando vem uma informação. Vou dar um exemplo. E muitas pessoas vão pensar, tenho certeza que vão concordar comigo. Quando aparece uma notícia da qual as pessoas não gostam, como a notícia da picada das abelhas, por exemplo, que está vindo agora pelo país inteiro, o plano é trazer a picada até 70% da população do Brasil até o final do ano. Aí você está num grupo, quando você vê a notícia, você fala, eu não quero ver isso. Sai do grupo, fica ofendido. Tem certeza, irmãos, que vocês vão ficar ofendidos por causa da verdade? Aquele que se ofende por causa da verdade não se importa com a verdade. Aquele que se ofende por causa da Emet pisa nas palavras de Mashiach. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso para muitos é um enfeite. Para muitas pessoas essas palavras são como enfeite e não entendem esta palavra de Mashiach. Porque a verdade ela liberta, a verdade faz com que você não aceite os desígnios deste mundo. Por não quererem conhecer a verdade, é que vão matar as duas testemunhas. Por rejeitarem a verdade, é que vão matar as duas testemunhas. E isso em pleno Israel, irmãos. Por rejeitarem a verdade, vão pisar nas profecias do Eterno. Vamos trazer então nessa primeira parte, mensagem número 102, de 20 do 1, as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, versos de 1 a 14. Vamos trazer dentro desse tema agora um texto muito profundo, a missão das duas testemunhas do livro de Guiliana, dentro do site espada.eti.br. Posso depois, quando o nosso podcast ficar pronto, eu compartilho com todos vós. O autor é Jeremy James, da Irlanda, um texto de 4/7/2018, ele é cristão. O livro do Apocalipse é nosso guia para o fim dos tempos. Ele apresenta em ordem cronológica ampla os muitos eventos, irmãos, do fim dos tempos, mencionados nos outros livros da Bíblia.
apresentando uma clara visão geral desses eventos e como eles finalmente culminarão na segunda vinda. Este livro maravilhoso nos permite receber o conforto no conhecimento que, apesar da situação cada vez pior aqui na Terra, o Eterno é soberano sobre todas as coisas e seu Filho, Baruch Hashem, retornará em triunfo. Maranatha, Beshem Yeshua HaMashiach, Baruch Haba, Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Foi isso que Yeshua fez quando entrou num jumentinho e as pessoas o saudavam com palmas, porque viam, reconheciam nele o Messias. Yeshua, irmãos, pediu que observássemos os sinais do fim dos tempos. No discurso do fim dos tempos feito por Yeshua, no capítulo 24 da carta de Matetiahu, na carta de Mateus, é claro que devemos observar os sinais dos fins dos tempos, irmãos, e nos preparar apropriadamente. De modo a incentivar um maior estudo da obra do Apocalipse, preparamos um estudo, diz o texto do autor Jeremy James, sobre a possível identidade das duas testemunhas descritas no livro, no capítulo 11 do Sefer Giliana, do livro de Apocalipse. Vamos trazer a primeira pessoa, que é inclusive reconhecida de uma maneira grandiosa dentro do judaísmo ortodoxo, inclusive, que é a figura de Eliyahu Hanavi, de Elias, o profeta. E de que se diz de que Eliyahu não morreu, estaria vivo até os dias de hoje, e isso também faz com que ele seja uma das testemunhas. Exato, você ouviu exatamente aquilo que eu comentei agora, que eu falei, que saiu da minha boca, de que ele não estaria morto. Ele atravessou os séculos para chegar no momento culminante do fim dos tempos, isto é, agora para ser uma das duas testemunhas. O próprio Eliyahu, que inclusive, segundo alguns relatos de judeus, tem aparecido para muitas pessoas. Não se escandalize com o que nós estamos colocando. Existe muita coisa, irmãos, de que as vossas igrejas nunca contariam e nunca contarão porque não têm esta capacidade. Esse é o grande ponto. Então hoje, quando nós falamos sobre certos assuntos, as pessoas elas ficam um pouco de medo, né? Mas vamos encarar a verdade, irmãos. Nós precisamos encarar a verdade. Porque é esta verdade que traz a libertação plena das nossas vidas. Quando aceitamos o sacrifício de Mashiach, mesmo lá dentro do cristianismo, quando aceitamos o sacrifício de Jesus, as pessoas param, elas estagnam, elas não buscam mais. Aí o sistema as prende. Os líderes também prendem. Os líderes não motivam as pessoas a buscarem mais, porque nem eles buscam. Estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados com o status, estão preocupados com o crescimento da igreja, estão preocupados com a reforma da igreja, não estão preocupados em trazer instrução para os seus servos, e quando trazem são as instruções viciadas dentro do sistema católico, protestante, cursos de teologia feitos pela igreja católica, que são passados para o protestantismo, nós sabemos disso. Não há um crescimento, poucas são as pessoas que crescem espiritualmente, das quais o Eterno fala com elas, das quais o Eterno lhes passa sonhos e revelações e visões que nós acreditamos que existam até o dia de hoje, que eu acredito que exista até o dia de hoje. Porque se não fosse assim, o livro de Joel estaria mentindo. E o livro de Joel não está mentindo, como as escrituras não mentem. Que os velhos teriam sonhos, visões, crianças também. Ora, agora se faz um momento de entendermos tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás e de que nós muitas das vezes não valorizávamos.
E hoje o Eterno nos chama para fazer uma releitura das Escrituras para que a gente possa reavaliar tudo isso. Primeira testemunha. A maioria dos eruditos bíblicos concorda que Eliyahu Hanavi será uma das duas testemunhas. Existem muitas razões para isto. Por quê? Vamos analisar então. O livro do profeta Malaquias, nos diz que Eliyahu será enviado antes do grande julgamento do fim dos tempos vir sobre o mundo. Vamos ver onde está isso? Malachi, diz assim, capítulo 4, verso 5. Prestem atenção. Se têm as vossas Bíblias, corram lá para Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Eliyahu antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. 2. Yeshua lembrou seus discípulos que Eliyahu o precederá, isto é, virá antes dele, imediatamente antes da sua segunda vinda, exatamente como Yohanan Hamatzbil, como João Batista, o precedeu, imediatamente antes da sua primeira vinda. Yeshua já deixou eles avisados. Na minha segunda vinda virá Eliyahu Hanavi. Onde nós temos isso marcado em Matitiahu, capítulo 17, versos 10 e 11. Diz assim: E os seus discípulos o interrogam, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Eliyahu venha primeiro? E Yeshua respondendo, disse-lhes: Em verdade, Eliyahu virá primeiro e restaurará todas as coisas. Terceiro motivo que nós temos para crermos que Eliyahu será uma das duas testemunhas. Eliyahu teve a notável distinção de ser um dos dois profetas escolhidos pelo Pai Celestial para visitar o seu filho no Monte da Transfiguração. Que coisa fantástica! Lembram dessa história, irmãos? Irmãos, nós temos que encaixar tudo agora. Nós temos que fazer um encaixe, porque esse é um grande quebra-cabeças que o Eterno nos dá, para que possamos encaixar dentro dos padrões, das normas corretas. Matitiahu 17, versos de 1 a 3, diz assim: 6 dias depois, Yeshua consigo tomou a Kefa, a Yaakov e a Yohanan, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moshe e Eliyahu, falando com ele. Olha a grande pista que nos é dada. Moshe e Eliyahu, Moshe Rabbeinu e Eliyahu Hanavi. 4. As maravilhas milagrosas realizadas pelas duas testemunhas no livro de Apocalipse incluem o quê? Vamos lá. Apocalipse 11, verso 6. Poder de causar seca extrema, presumivelmente sempre que desejarem, pelo tempo que desejarem. Muito interessante, nós falamos sobre isso porque nós lemos aqui. Que diz, vamos revisar, 11, verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Fecha aspas. B. O poder de destruir pelo fogo qualquer um que tentar fazer mal a eles. Apocalipse 11:5 diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Cumprindo aquilo que a Torá fala, se alguém vem fazer mal, você pode se defender. É o que eles fazem. Ambos esses dons milagrosos foram exercidos de forma dramática por Eliyahu durante seu ministério. Irmãos, Eliyahu fechou o céu e fez com que a seca viesse sobre todo o país durante o reinado do ímpio rei Acabe. 1 Reis 17, verso 1 diz assim: Então Eliyahu, o tisbita, dos moradores de Gilead, disse a Acabe: Vive Adonai, o Elohim de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Bendito seja o Eterno. Ele também fez cair fogo do céu e destruir 2 destacamentos militares que foram enviados para detê-lo. Isso é marcado em 2 Reis, capítulo 1, versos 10 a 12. Mas Eliyahu respondeu, e disse o capitão de 50,
Se eu, pois, sou homem de Elohim, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Essa parte, segundo a Reis, é muito conhecida. Ele respondeu, dizendo: homem de Elohim, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Eliarro: se eu sou homem de Elohim, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo do Eterno desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Isso foi acontecendo. Até que o último falou: não me mate. Por favor, eu sei que você é um homem do Eterno. É notável também, irmãos, que a seca que Eliarro fez cair sobre Israel, isto é, nem orvalho, nem chuva, durou exatamente, prestem atenção, irmãos, esta seca durou exatamente 3 anos e meio. Um ano bíblico tem 360 dias, de modo que a seca, que também foi um julgamento do Eterno, irmãos, durou 1260 dias. Esta é precisamente a duração do tempo em que as duas testemunhas profetizarão. Indo para Brit Hadashah, a carta de Jacob 5, verso 17 diz assim: Eliarro era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No livro do Apocalipse 11:3 diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, isto é, vestidas de pano de saco. Observe a referência ao pano de saco. Esta é uma indicação que as duas testemunhas virão do período antigo, do Tanar, da antiguidade, pois não há relato de alguém ter usado pano de saco para se vestir na Brit Hadashah, nem mesmo Yohanan Hamatzbil, nem mesmo João Batista vestiu pano de saco. À luz, irmãos, desta evidência da Escritura, parece sensato assumir que Eliarro será uma das duas testemunhas horas. Se ele não fosse, irmãos, mas viesse com outra tarefa, seria difícil compreender por que ele não é de outra forma mencionado no livro de Apocalipse, dado que é a pessoa que precederá Yeshua e, entre aspas, porque é uma citação do próprio Yeshua, restaurará todas as coisas. Fechamos aqui esta primeira parte. Fechamos aqui falando sobre a testemunha. Na mensagem número 102, de 20/1 do podcast do canal Fábio Pires, o assunto é as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, versos de 1 a 14. Amanhã, nos permitindo o Eterno, traremos a parte 2. Você vai descobrir quem é a segunda testemunha. Eu já dei a dica, inclusive, de quem é a segunda testemunha, de quem muito provavelmente será, e é aquilo que eu creio. Baruch Hashem, irmãos, porque na verdade o Eterno tem trazido muitas das suas revelações para nós. Cabe a nós hoje estarmos com um compromisso de ler, reler, fazermos releituras. É obrigação nossa, queridos. Se nós não fizermos isso, se nós continuarmos, como eu falei no início do nosso podcast, a darmos atenção a coisas fúteis nas nossas vidas, a atividades fúteis como se nós estivéssemos vivendo há 20, 30 anos atrás, com os nossos mesmos planos e objetivos, vivendo aquela vida insossa. Não é isso que o Eterno quer, irmãos. O Eterno quer um lidar de vida hoje com princípios. Esse é o ponto. Então, irmãos, hoje nós estamos tratando esse tema de uma maneira muito mais próxima, porque está próximo de acontecer. 1260 dias, 3 anos e meio. Da mesma forma, em 2 Reis, 3 anos e meio que a nação de Israel ficou sem chuva. Irmãos,
Nós agradecemos a todos vocês que vieram, escutaram esse trabalho, estão ouvindo esse trabalho. Baruch Hashem, pela vida de todos vocês. Agradecemos os queridos irmãos que estão aqui também. Muito obrigado pelo carinho. E o Eterno hoje tem nos chamado para fazer não uma reinterpretação. Nós não estamos aqui reinterpretando nada. Nós estamos fazendo uma nova leitura e as nossas fichas vão caindo. Não é isso? Daquilo que nós sempre soubemos, mas como nós estamos nos aproximando desse período escatológico fortíssimo que nós temos hoje, o Eterno vai falando nos nossos corações, porque as coisas, como eu falei no início, as peças elas vão se encaixando nesse grande quebra-cabeça que nos é colocado por Adonai. Bendito seja o seu nome. Deixe o seu like nesse canal, compartilhem também esta mensagem com outras pessoas, compartilhem essa mensagem com outros irmãos. Se você gostou dessa mensagem também, quiser saber mais informações a respeito do nosso trabalho, envie-nos um e-mail. Eu vou deixar aqui, vou mostrar mais uma vez, né? Aqui que nós temos como dentro das nossas redes sociais, ainda que nós ainda estamos em algumas redes sociais, né? Tem essa também. Não sabemos até quanto tempo estaremos. E que também todas essas mensagens que estão sendo passadas sejam mensagens de alerta a todos vós. São mensagens de alerta para mim em primeiro lugar. Todas as mensagens, irmãos, são para mim em primeiro lugar. É como se eu estivesse falando comigo mesmo. E aí eu falo também, falo com os irmãos. Porque a gente precisa fazer, nós precisamos nos colocar em primeiro lugar para receber a correção. Não é? E nós precisamos tratar isso com os irmãos da forma mais íntegra e mais clara, limpa possível. Encontre-nos então nas redes sociais, lá no Instagram, principal @fabio73book. Encontre-nos também na livraria aqui do Chá. Hoje às 20 horas vamos falar da importância da leitura, nós vamos falar de obras históricas, também obras sobre Yeshua, a essência original, a essência judaica, ele como um rabino, né, da tribo de Yehudá. Vamos falar sobre obras a respeito disso também. Você pode nos encontrar no Twitter, como eu disse, ainda estamos no Twitter. Se você quiser mandar um e-mail para nós, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Também, se você quiser participar dos nossos grupos de estudo no Telegram, também envie-nos um e-mail, deixe o seu telefone e nós adicionamos você. Os grupos não estão funcionando ainda. Apenas um grupo, Estudos Origens Hebraicas 2, está funcionando, tá? No Telegram. O Estudos Origens Hebraicas 1 vai passar a funcionar a partir do dia 1º, e o grupo Estudos do Judaísmo vai passar a funcionar também. Ele já está no WhatsApp, mas vai funcionar de uma outra maneira também no Telegram, com mais estudos, com mais temas. Nós estamos na rede Gab, uma rede lá mais, vamos dizer assim, mais aberta, uma rede com discurso livre, sem censura, por enquanto, né? @fabio73b. Se você quiser nos encontrar lá também, fique à vontade. Muito obrigado, irmãos. Chegamos ao final da nossa mensagem que nós fizemos hoje à tarde. Amanhã nossa mensagem será na parte da manhã. Agradecemos a participação de todos, que o Eterno vos abençoe, que essa mensagem fale aos vossos corações, passe essa mensagem aos vossos parentes, podem passar essa mensagem também aos vossos líderes, sem problema nenhum. Aqui nós não temos nenhum estímulo de provocação a ninguém. O nosso estímulo é cumprir a palavra do Eterno, levar a Emet do Eterno, e que a Ruach HaKodesh, não nós, que a Ruach HaKodesh possa tocar nos corações dessas pessoas, nos usando como instrumento de tantos irmãos que fazem tantos trabalhos maravilhosos no YouTube, que também são irmãos usados como instrumentos do Eterno, para que a sua palavra de libertação, de liberdade, a verdadeira palavra de liberdade que Yeshua colocou, possa trazer
elucidações, esclarecimentos e quebrar os grilhões aí das mentes de muitas pessoas. Muito obrigado, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Voltamos amanhã, permitindo ele.